eu ainda vou fazer um vídeo mostrando a comparação entre você sair com uma, digamos, civil e os gastos que você tem saindo com uma GP. Mas o assunto desse vídeo de hoje é sobre outra coisa. Mas o fato é que, vamos ao assunto, o fato é que uma coisa que me impressiona muito é a capacidade que as mulheres têm de manipular um ambiente, manipular uma situação, manipular outras mulheres, manipular os manginas e os escravocetas. Elas conseguem praticamente iludir qualquer pessoa que não seja desperta, né? Tem algumas situações, essas situações que a gente vê, por exemplo, direto aí, de um cara que é acusado de pedofilia e muitas vezes o cara é inocente. Claro que tem casos que são reais, né? Mas eu quero falar dos casos das falsas acusações. E aí, nesse caso dessas falsas acusações, conseguem incitar até os manginas a espancar um pobre coitado que muitas vezes não teve nenhuma intenção, não fez nada, ou às vezes até foi mal interpretado, né? Tem uma situação bem próxima de mim, de um amigo que casou, aí ele resolveu cair na besteira de ir morar com a mãe dele e com a esposa dele. E aí o que acontece hoje em dia, né? Com todo esse empoeiramento feminino, né? O que aconteceu foi que 3 cabeças queriam mandar na mesma casa e ninguém entrava no acordo. Ele me contou, era a briga dele com a esposa, era a briga da mãe dele com a esposa dele, era a briga dele com a mãe dele, com todo mundo. Por quê? Porque todo mundo queria mandar dentro de casa, ninguém tinha a palavra final, cada um fazia o que queria, no final todo mundo reclamava, todo mundo brigava, e a situação dia após dia começou a se tornar cada vez mais insustentável. E ele começou a ter posições mais fortes, né, com relação às duas mulheres que moravam com ele, a mãe e a esposa. E elas começaram, às vezes ele ficava do lado de uma, às vezes de outra, e às vezes ele quando ficava contra as duas, às vezes também, né? Como é normal a gente ter posicionamento diverso das pessoas. E final da história, o que aconteceu, as duas se voltaram contra ele, se uniram e se voltaram contra ele, ou seja, as duas que se odiavam praticamente, as duas mulheres que se odiavam, se voltaram contra o macho escroto opressor, né? E aí o cara ficou numa posição bem desvantajosa, né? Praticamente expulsaram o cara de casa. E hoje em dia, o que uma pessoa dessa poderia fazer? Recorrer à lei? Não, né? Porque, como a gente sabe, a lei beneficia a mulher, né? E não só a lei, mas a sociedade como um todo sempre vai dar razão para a mulher. Porque elas são as coitadinhas vítimas quando elas não se dão bem numa situação, e são as empoeiradas
quando elas se dão bem, né? Só que a gente sabe que na vida nem sempre você ganha. Muitas vezes você perde também. Então, meus amigos, o que eu quero dizer nesse vídeo, fiquem cada vez mais de olho aberto, com táticas femininas, aprendam mais sobre isso, usem as táticas que elas usam para o teu benefício, para a tua defesa, porque a coisa é complicada, cara. Antigamente ainda poderia ser cortada essas artimanhas na última hora, com uma decisão firme de um homem, pulso firme de um homem, mas hoje em dia, se o cara fizer isso, ele vai ser considerado opressor e culpado. Então, abram o olho, e é isso aí.